E amados irmãos, como eu disse no início da nossa programação, nesta noite vamos discorrer de um assunto interessante para a Igreja do Senhor, para realmente aquelas pessoas que foram chamadas, e por que não dizer para todo aquele que aceitou Jesus. Nesta noite queremos realizar uma leitura na Palavra de Deus. Se você está em seu lar, se você estiver com a condição de pegar a sua Bíblia nesta noite, pegue a sua Bíblia e acompanhem comigo a leitura que vou fazer nesta noite, que está no livro do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, livro de Jeremias, ali no capítulo de número 23 e no versículo de número 4. Profeta Jeremias, no capítulo 23, no versículo de número 4. Assim diz a palavra de Deus: Eu lhes darei líderes que cuidarão deles, não ficarão mais com medo, nem apavorados, e nenhum deles se perderá. Eu, o Senhor, estou falando. Também no livro de Jeremias, no capítulo de número 3, e no versículo de número 15, a palavra do nosso Deus diz assim: Eu darei a vocês líderes que me obedeçam, e eles governarão com sabedoria e inteligência. Repetindo este versículo bíblico, irmãos, Jeremias 3:15, diz: Eu darei a vocês líderes que me obedeçam, e eles governarão com sabedoria e inteligência. Nesta leitura que realizamos nesta noite, nós podemos observar que esses dois textos, o profeta Jeremias está aqui nos mostrando que o próprio Deus, através do profeta, dizendo ao povo de Israel, dizendo ao povo cristão, ao povo de Deus, que ele daria àquela comunidade, àquela sociedade, aqueles irmãos, líderes, e também para o povo não ficar apavorado, não ficar com medo, porque esses líderes que ele daria àquele povo, com certeza eram líderes que realmente iriam conduzir o povo no caminho que Deus havia ensinado. E também podemos observar que ele diz nesta leitura que os líderes que ele daria ao povo seriam líderes que obedecessem a ele e queriam governar, queriam liderar o povo, mas com sabedoria e inteligência. Eis a questão, amados e queridos irmãos, quando se fala em liderança, que nós sabemos que há vários tipos de liderança. Há lideranças no trabalho, lideranças nas escolas, nas faculdades, lideranças de bairros, lideranças políticas, lideranças que também estão no trabalho curricular da nossa vida, aonde você arruma um grupo de pessoas para o seu trabalho autônomo, muitas vezes, você lidera aquele grupo. E também há líderes ali no exército, ali também nas forças armadas em gerais, enfim, irmão, em todos os lugares que estamos, sempre há líderes. Mas há algo interessante que eu quero dizer para você nesta noite, meu querido e amado irmão, e você que está nos ouvindo, está nos assistindo nesta noite, através do Facebook, a liderança é algo interessante na vida de uma pessoa, mas também há algo que nós vimos em muitos lugares, chamado chefe. Quem é líder não é chefe, porque liderança, amados e queridos irmãos, é uma arte de motivar um grupo, de pessoas a atuar em busca de um objetivo. Então o líder, ele é um motivador. O líder é o primeiro que está à frente do trabalho, sendo que o chefe é diferente. É uma pessoa que comanda um grupo, investido de poder, tomar decisão, ditar regras, dar ordens. Há um diferencial muito gritante entre ser um líder e ser um chefe. Muitas vezes você me pergunta, mas irmão, lá na igreja, eu estou falando de liderança cristã, eu quero me focar nesta noite em liderança cristã.
lá na igreja, constituída por Jesus Cristo, a igreja do Senhor, lá nós temos líderes ou temos chefes? Irmãos, tem que ser líder. Chefe é isso que eu falei nesta noite. É aquele que só sabe mandar, irmão. É aquele que toma a decisão sozinho, irmão. É aquele que só fica ditando as regras, dando ordens. E o líder não é essa pessoa. O líder é uma pessoa que está junto. É uma pessoa capaz, irmão, de inspirar outras pessoas. É uma pessoa que pode dar de si mesma para fazer muito mais coisas que as pessoas sozinhas não fazem. O líder é aquele que todo mundo quer conversar com ele. Porque a liderança, irmão, não é fácil para ninguém. Ser líder de um grupo, inclusive liderar pessoas, é uma das tarefas mais difíceis da área cristã, irmãos. Nós vimos que o apóstolo Paulo ensinou Timóteo. Inclusive eu vou deixar aqui para os irmãos no final deste trabalho, deste ensino, aonde o apóstolo Paulo coloca perfeitamente no livro de Timóteo como deve ser um líder. Então, o ensino, irmão, para que eu, você, para que cada um de nós que almejamos liderança, porque muitas vezes também nós não queremos ser líder, mas Deus está nos chamando e vai nos capacitar para liderar. Veja bem, o Antigo Testamento está repleto de líderes. Ali nós temos líderes como Noé, Abraão, Moisés, Davi, Salomão. Um líder que quase ninguém conhece, foi um destaque, irmão, chama Gaio. Um líder fiel a Deus. Quase ninguém destaca ele como líder, mas foi um dos líderes, um dos homens que lideravam a igreja do Senhor. E esses líderes foram destaques no Antigo Testamento. Temos inúmeros líderes no Antigo Testamento. Eu gostaria aqui também somente de dizer alguns nesta noite. A maioria daqueles sacerdotes que estavam à frente do trabalho, os juízes, a maioria lideravam. Mas tem alguém que se destaca. Você se recorda quando nós lemos a palavra de Deus, você que gosta de fazer leituras, principalmente ler a palavra de Deus, quando o povo de Deus, liderado por Moisés, saiu do Egito, o que aconteceu, irmãos? E tudo o que aconteceu, e como Moisés lidou com aquele povo, é um exemplo para nós. Mas mesmo assim, Moisés ficou 40 anos, Deus preparando Moisés para ser líder. Aí, irmãos, as pessoas querem ser líder do dia para a noite. A Bíblia e a palavra de Deus nos diz que neófito, os novos, não podem exercer cargos, principalmente cargo de liderança. Eles não têm a maturidade suficiente para resolver problemas. Os líderes, todos, têm que se resolver problemas, seja um ou outro, maior ou menor, e tem que ter algumas características. E essas pessoas que não têm, muitas vezes, a maturidade para liderar, principalmente trabalhar com pessoas que há uma grande dificuldade, essas pessoas acabam sucumbindo, Essas pessoas não conseguem desenvolver um trabalho a contento e acabam perdendo essa liderança. Mas a palavra de Deus nos mostra, irmãos, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 2, dizendo: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus. Esta palavra vem de encontro para com a liderança cristã, aqueles que estão à frente de um trabalho, à frente de uma organização, de uma igreja, e está liderando um povo. Nós vimos líderes que lideravam ovelhas. Aí você diz: esse eu conheço, esse é Davi. Mas, irmãos, tanto que ele foi escolhido por Deus, foi chamado e escolhido por Deus, que
esse menino, ainda adolescente, ele já era líder daquele rebanho. Aquele rebanho era do seu pai. Eram animais, mas ele liderava. Ele estava à frente, ele cuidava. Veja bem a história que temos de Davi. Todas as vezes que algum animal feroz ia atacar o seu rebanho, ele sempre defendeu o seu rebanho. O seu rebanho jamais sofreu baixas porque ele cuidava do seu rebanho. Quando nós lemos essa história de Davi, como Davi trabalhava com essas ovelhas, nós vimos que é um modelo de liderança cristã. É um modelo de liderança para os líderes atuais, que muitos não observam. É porque muitos líderes, na atual situação em que estamos vivendo, eles não querem cuidar da ovelha. Eles querem comer a gordura da ovelha. Eles querem apenas se dar bem, como dizem as pessoas. Mas quando Deus chama, Deus capacita, e a pessoa se coloca na sua posição, essa pessoa age diferente. Nós vamos deixar aqui nesta noite, irmãos, algumas características ou como um bom líder deve liderar o seu rebanho. Porque esse rebanho que Deus deu na sua mão, entregou na sua mão, um dia ele vai requerer. Um dia ele vai buscar de você o que você fez com aquele rebanho que ele entregou para você. Nós vimos muitas histórias bíblicas, muitas passagens bíblicas, falando daqueles que não administravam bem o que Deus lhe deu. Muitas vezes eu quero ser um líder, mas eu não vou buscar o conhecimento e buscar a sabedoria. E quando se fala em sabedoria, vem à nossa mente um jovem rapaz que assumiu a liderança de uma grande nação. Salomão assumiu e ele não tinha condições porque ele era muito jovem, não tinha experiência para estar à frente daquela nação. Em primeiro lugar, ele era demonstrado na palavra de Deus. O seu pai Davi criou ele na presença de Deus. E o que ele foi fazer no início foi buscar de Deus. E ele pediu para Deus sabedoria para conduzir aquele povo. E nós conhecemos bem a história de Salomão. Foi um homem mais sábio daquela época. Foi próspero. E todos gostavam de Salomão, que vinham de outras nações visitá-lo. Porque aquele homem era bem sucedido no seu reinado. Em primeiro lugar, porque servia a um Deus todo-poderoso. E era fiel a Deus e estava ali fazendo o que Deus colocou na sua mão. Com amor, com carinho, com compreensão, com dedicação, com companheirismo. Isto aconteceu, irmão. E nós vimos que a liderança atual tem que pegar moldes bíblicos para liderar um grupo, para liderar pessoas, para liderar a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor, como diz a sua palavra, ela é lavada e remida no sangue de Jesus, lá na cruz do Calvário. É um grande compromisso dos líderes conduzir a igreja do Senhor para os caminhos da salvação. Muitos se perderão, mas que não seja por inoperância da liderança. O líder tem que se colocar na sua posição, não de chefe, como nós falamos nesta noite, mas de um homem que entende o que Deus quer que ele faça e que ele leve o seu povo até as mansões celestiais. Que quando Jesus voltar, ele vai achar um povo adorando, um povo em comunhão, um povo fiel a ele. E o líder é aquele que está à frente para ensinar, para mostrar o caminho para aquele rebanho, para que aquele rebanho não se perca. Nós temos um hino muito interessante que nós sempre gostamos de ouvir, e aqueles irmãos, aquelas irmãs, aquelas pessoas que já frequentaram ou estão frequentando ainda a casa do Senhor, ou aqueles que estão glorificando, louvando a Deus, nunca desviar dos seus caminhos, lembra deste hino, os 100 ovelhas. O líder ali, o pastor, ele perdeu uma ovelha.
E ele deixou as 99 em segurança e voltou a buscar aquela ovelha que havia perdido. Assim é um líder. O líder, ele tem que se preocupar com todas as ovelhas, não com apenas um grupo dentro da igreja, irmãos. Nós temos que se preocupar desde o púlpito até a porta da igreja. Nós temos que nos preocupar não só com os obreiros da igreja, com aqueles que estão ao nosso lado, que são os nossos braços, que são nossos companheiros de luta, mas também com os nossos jovens, com as nossas crianças, com os nossos anciões. Enfim, irmão, nós temos que se preocupar com o novo convertido. Nós temos que se preocupar com aquele que está querendo sair dos caminhos do Senhor, ir lá buscar aquela ovelha, trazer de volta para o redil, trazê-la de volta para o seio do rebanho, irmãos. E muitos líderes nos dias atuais não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados mais com o seu ego pessoal. Eles estão preocupados mais em se aparecer para a sociedade. É muito triste, irmãos, falarmos desta forma, mas é a verdade. E a palavra do Senhor diz que nós devemos falar a verdades. E aqui nessa noite eu quero dizer para você que está nos ouvindo, que a liderança, irmãos, ela tem companheiros, ela tem pessoas que estão ao seu lado. E você, irmão, e você, irmã, que lidera um grupo de pessoas, aqui eu quero dizer a você que muitas vezes você diz, apenas meu líder é meu pastor. Não, você muitas vezes está na frente de um grupo de pessoas na igreja, você está liderando um grupo, porque o pastor da igreja separou em departamentos, separou em grupos de pessoas para fazer o trabalho do Senhor. E você está ali na frente daquele grupo. Pode ser uma irmã, pode ser um irmão, pode ser um jovem. Serve para você esta liderança. Aqui nós estamos falando de liderança cristã. Não é só o pastor, não é só o presbítero, o evangelista, o diácono. Não, irmãos. São todos aqueles que estão à frente de um grupo. Logicamente no grupo cristão. Então você tem que analisar a forma com que você está conduzindo aquele povo que está sob a sua liderança. E com isso, irmãos, eu quero aqui deixar para os irmãos, para as irmãs, para os nossos irmãos líderes, né? Que também nós temos no Novo Testamento exemplos de líderes. Você pode dizer, irmão, você já citou vários nomes aí, você vem falando desde o início sobre líderes e falando do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento nós temos muitos líderes. O maior líder de todos os líderes chama-se Jesus Cristo. Ele é o modelo de liderança eficaz. Ele em 3 anos liderou um grupo de pessoas por onde ele passava, com amor, compreensão, com habilidade, irmãos, né? E com desprendimento, com atitude, com eficiência. Então o nosso modelo maior de líder chama-se Jesus Cristo. Esses tempos atrás, queridos e amados irmãos, e sempre a gente está assistindo grandes palestras, grandes homens de Deus falando sobre liderança, teve um que inclusive estava fazendo uma palestra falando sobre liderança em empresas. E ele citou por várias vezes a pessoa de Jesus Cristo como o maior líder que já houve na face da terra. Irmãos, Jesus foi modelo de liderança para os apóstolos, para o apóstolo Paulo, né? Para Timóteo, para Tito, Filemão, Pedro e outros. Sendo que Paulo foi um líder por natureza. Paulo não foi só um missionário, irmãos. Paulo foi um líder. Quando nós lemos as suas cartas, ele deixava outras pessoas à frente do trabalho. Quando ele abria um trabalho, primeiramente ele treinava aquelas pessoas. E o bom líder treina pessoas
para exercer funções. Que ninguém trabalha sozinho, irmãos. Ninguém faz o trabalho da obra de Deus sozinho. Não existe. Se você é um líder e você está querendo fazer tudo sozinho, irmão, me pesa dizer para você, você está errado. Você está praticando erros diante de Deus. Por quê, irmãos? Porque eu volto lá no Antigo Testamento e digo para você, faça uma leitura. Quando Moisés estava conduzindo o povo, que havia muitos problemas e ele não sabia como resolver todos sozinho. Olha, irmãos, que ainda tinha Arão, seu irmão, e a sua irmã Miriam, e alguns como Josué e Calebe ao seu lado. E ele não estava dando conta, não tinha condições, que era um grande número de pessoas, eram milhões de pessoas. E aí ele ficou tão preocupado que não conseguia resolver todos os problemas, não conseguia administrar aquele trabalho. Seu sogro Jetro, com a sua experiência, já avançado em idade, mas a experiência é importante nesse momento, irmãos, disse a ele, separa homens fiéis, homens capazes, homens de sua confiança, em turnos de 1.000, 100, 50 e 10. O que é isso, irmãos? É trazer pessoas para trabalhar com você. É trazer pessoas para te ajudar nesse trabalho de liderança. Não queira fazer tudo sozinho. Nós temos inúmeros exemplos que as pessoas que quiseram fazer sozinho erraram. Não deu certo. Não vai dar certo. Você tem que trazer homens que sejam exemplar. Homens que realmente você vê que tem um desprendimento para fazer o trabalho da obra de Deus. Por isso eu digo, irmãos, nos dias atuais, tem muitos aí se fazendo pastores, não tem denominação e muitas vezes não foram separados para liderança nenhuma, porque todo pastor tem que ser um líder. Ele está à frente de um rebanho, ele está à frente de uma igreja, ele tem que buscar, ser organizado, ele tem que buscar ter humildade, porque Jesus falou que ele é manso e humilde. E o exemplo para nós de líder é Jesus Cristo. Por isso eu digo a você que está na liderança, ou você, irmão, irmã, e você que está nos ouvindo nesta noite, quando você tiver a oportunidade de liderar um grupo, liderar uma igreja, liderar quem quer que seja, de que forma que seja, quando você estiver à frente de uma liderança, procure se espelhar, nesses homens de Deus, procure se espelhar na palavra do Senhor. E não se esqueça, irmãos, de ler como trabalhar em liderança. Não se esqueça de buscar em oração em primeiro lugar. Depois, realizando uma leitura na palavra de Deus, para tudo aquilo que você muitas vezes não tem experiência ou muitas vezes está em dificuldade. A palavra do nosso Deus, ela tem resposta para tudo na nossa vida. Tudo você encontra na palavra de Deus. Portanto, eu quero dizer a você que é líder, porque a liderança, ela é muito boa para quem exerce-a conforme a palavra de Deus. E o líder, irmãos, tem que ter atributos. O líder tem que ter atributos que são qualidades que nós temos que buscar em primeiro lugar. E isso é atributos de exemplar. Ele tem que ser um homem exemplar. Ele tem que dar exemplo para a igreja. Ele tem que dar exemplo para o seu grupo. Ele tem que ser honesto, irmão. Tem que ter honestidade. Ele tem que ser imparcial. Ele não pode gostar mais do fulano ou do beltrano. Todos são iguais. Ele tem que ser justo, fazer justiça. Doa quem doer. Tá certo, tá certo. Tá errado, tá errado. Amoroso, irmãos. Amoroso, ter amor por todos, não importa quem seja. Ele tem que ser comunicativo, ele tem que sempre estar conversando, irmãos. Ele tem que ter humildade, ele tem que ter habilidade,
E essa habilidade nós pedimos a Deus, como assim pediu Salomão. Ele tem que estar motivado para aquele trabalho. Qual é a sua motivação, líder, para o trabalho da obra de Deus? Ele tem que ter desprendimento. Ele tem que ter cuidado, irmãos. E atitude também. Em determinados momentos, nós temos que ter atitude para poder resolver aquele problema. Em determinados momentos, a atitude fala muito mais alto. Ele tem que ter caráter. Isso é difícil, irmão, falar, mas é verdade. Hoje em dia tem muitos líderes que, em primeiro lugar, não têm caráter. E isso, irmão, é um dos primeiros requisitos que Jesus busca no homem. Um homem de caráter. Ele tem que ser organizado, irmãos. Por quê? Porque todo líder, ele tem que entender de administração. Essa administração não é uma faculdade, um curso de administração. Ele tem que se entender no modo que toda igreja tem uma administração com as coisas do Senhor. Na igreja tem objetos, na igreja se faz uma arrecadação. Então ele tem que ter a organização, prestar contas. Irmão, a igreja, eu volto aqui a dizer, esses dias atrás eu falei aqui, nos nossos ensinos, a igreja, ela tem que ser administrada como uma empresa, não ser uma empresa. Tá? Então o líder tem que administrar a igreja como uma empresa, mas ela não é a empresa do seu líder, tá? E como ser um bom líder então, irmãos? Você pode estar me perguntando, irmão, me diga aí, como eu posso ser um bom líder? Para você ser um bom líder, em primeiro lugar, você tem que entender a sua missão que Deus te chamou. Você entendeu a sua chamada? Já é importante. Buscar a Deus, irmão, em oração. Seguir o exemplo de Jesus. Viu aqui? Seguir o exemplo de Jesus, irmãos. Ele é o nosso modelo ideal. Porque Jesus, em todos os momentos, ele nunca foi servido. Ele sempre serviu. E o líder tem que servir. Ele tem que ser servo, irmãos. Ele tem que se comunicar de forma eficiente com a igreja do Senhor. Que todo entenda o que ele quer dizer para a igreja. Ele tem que aprender a ouvir. Eita questão, irmãos. Essa questão de ouvir é muito difícil. Muitos só querem falar, mas não querem ouvir. Irmão, nós temos que aprender a ouvir. Muitas vezes o irmão, a pessoa quer conversar conosco e você não tem como. E você muitas vezes deixa a pessoa e não ouve a pessoa. Irmãos, tenha um tempinho para ouvir as pessoas também. Muitas vezes com algumas palavras que você troca com ela, o problema já está resolvido. Por isso a comunicação é importante. Irmãos, tem que saber ouvir. Tem que dar exemplo de homem, de mulher, de Deus. E tem que buscar conhecimento. Este conhecimento não só na palavra de Deus, mas como eu disse, da área administrativa da igreja. Porque nós temos a fé e nós temos as obras. Elas andam paralelas. Uma não influencia na outra, mas as duas são importantes na obra de Deus. As duas são importantes para o líder e para a igreja do Senhor. E irmãos, ele tem que também ser um bom administrador. Como eu falei anteriormente. O que é isso, irmãos? Ele tem que fazer da forma correta, irmãos, tá? Administrar a sua igreja de uma forma correta, como manda o figurino, como dizem as pessoas. Como tem que ser feito, irmãos. Eu vou deixar aqui, irmãos, para nós nesta noite, nesse pequeno ensino sobre liderança, no livro de Crônicas, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 15 e no versículo 17, a palavra diz assim: sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Ô irmão, ô irmã,
você que é líder, você que está à frente de um trabalho de liderança, a recompensa não vem do irmão, da irmã, a recompensa não vem dos liderados. A recompensa vem de Deus. Não espere recompensa quando você estiver numa liderança. Nós estamos aqui, volto a dizer, numa liderança cristã. Não espere a recompensa do homem. A recompensa vem de Deus. Você está fazendo o que Deus deu para você fazer, que está na sua mão. A palavra do nosso Deus, irmãos, que mostra exatamente como um líder deve ser. Eu gostaria que você que estivesse na sua casa aí, se você quiser anotar, pode anotar, irmãos. E você leia, por favor, leia. Se você é líder e se você ainda pretende ser um líder ou você assumiu um trabalho de liderança. No livro de 1 Timóteo, no capítulo de número 3, você começa lendo 1 Timóteo capítulo 3 e vai lendo todos os versículos, você vai entender como tem que ser um líder cristão. Também no livro de 2 Timóteo, no capítulo de número 2, você lê todo o capítulo de número 2, para você entender a chamada e como ser um líder. Como deve ser o líder que está à frente das ovelhas. No livro de Tito, no capítulo de número 1, você leia o versículo de número 6 até o 9, para você observar sobre liderança. Aí você diz assim, e como eu estou na minha liderança? Como será que eu estou sendo na minha liderança? Será que eu estou sendo aprovado? Esses textos que eu passei em 1 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 2, e também Tito, capítulo de número 1, 6 e 9, ele vai lhe responder essas perguntas. Aqui nós não temos tempo, irmão, suficiente para discorrermos, do livro de Timóteo a respeito da composição de liderança. Mas você lê na sua casa, irmão líder, irmã líder, ou você que está assumindo uma liderança, porque, irmãos, você pode dizer assim, eu sou apenas uma ovelha e nunca vou ser um líder. Tanto do sexo masculino como do feminino pode pensar assim. Não pense assim, irmão. Deus te chamou. Ele te chamou para você estar na sua obra, para você estar fazendo aquilo que Ele tem para você. E você não sabe se no amanhã Ele vai colocar você à frente de uma liderança. E quando nós assumimos uma liderança, nós temos que buscar saber o nosso trabalho diante da palavra de Deus. Como agir diante daquele grupo de pessoas, diante daquelas pessoas que Deus nos deu para liderar, perante a palavra de Deus. Volto a frisar aqui nesta noite. Nós estamos falando sobre liderança cristã. Portanto, tudo que você quiser saber sobre como liderar melhor, sobre como ser um bom líder, como eu devo liderar o grupo de pessoas que está junto comigo, é na palavra de Deus. E ainda eu deixo para você que nesta noite uma palavra de recomendação para os líderes, para a liderança, irmãos, que está no livro de Filemão, capítulo 2, e no versículo de número 3, que diz assim, não façam por ambição egoísta, ou por vaidade. Olha só, vou repetir. Filemão, capítulo 2, versículo 3. Não façam por ambição egoísta, ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Olha que palavra, queridos e amados irmãos e ouvintes nesta noite. Não faça nada por ambição, irmão. Faça conforme Deus colocou na sua mão, e com humildade, olhando sempre para Jesus como modelo de liderança, que Ele diz que Ele era humilde. E vamos sempre considerar um ao outro superior a nós.
Se o irmão me considera superior a ele, eu considero ele também como superior a mim. Eu quero deixar aqui também para os irmãos da igreja que não têm liderança, mas só para você ler na sua casa e você analisar como você deve tratar o seu líder. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 e versículo 13. Não vou ler o versículo, mas eu quero deixar para você já fazendo a leitura. Porque é tão importante que nós, quando apenas citamos o versículo, para a pessoa ir lá buscar na Bíblia, e fazer a leitura, e ler até mais algumas partes bíblicas para você entender melhor, e para você já fazer uma leitura que realmente é necessária no dia a dia. Então eu deixo aqui para os nossos líderes, nossos irmãos que estão à frente de liderança, Filemão capítulo 2 e versículo 3, e também não esquecer de ler os requisitos para um bom líder, em 1 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 2, de Tito 1, do 6 ao 9, para você irmão e irmã, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 e versículo 13. Portanto, queridos e amados irmãos, nesta noite eu quero agradecer a cada irmão, a cada irmã. Não vou aqui citar nomes de pessoas, mas se eu for citar, como citei alguns nomes sábado passado aqui, aquelas pessoas que eu citei sábado passado são sempre ouvintes assíduos da nossa programação, principalmente do ensino bíblico aos sábados. Mas tem muitas outras pessoas que estão nos assistindo. Por isso eu sempre digo para você, se você está nos assistindo pela live no Facebook, ou mesmo ouvindo-nos pela Rádio Voz Amiga, mande aí um alô pelo Facebook, pelo WhatsApp da rádio, irmãos? Para que o irmão João aqui nos repasse no final do trabalho, no final do ensino, para nós citarmos você que estava nos ouvindo. Mas eu quero que você anote aí o Facebook da rádio, para que você possa colocar aí no seu celular e você falar, o irmão João nos passa, que é o 991 91 1349, 99191 1349. Você vai falar com o irmão João, ele vai nos passar e nós vamos aqui citar que você esteve na audiência da nossa programação, para que Deus possa abençoá-lo grandemente. Que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar nesta noite, você que esteve nos acompanhando neste ensino nesta noite, para que também você possa meditar um pouco nesse tema que trouxemos aqui sobre liderança cristã. No amanhã você pode ser um líder, irmão. No amanhã você pode ser uma líder, irmã. Daí das irmãs do ciclo de oração, de um departamento na igreja. Eu aqui até pensei, mas eu vou trazer um dia ainda ensino sobre a liderança, que muitas vezes as pessoas concordam e outros não concordam, Uma liderança, de pastorado, do sexo feminino, tá, irmãos? Perante a Bíblia Sagrada, tá? Mas isso aí fica para outra oportunidade. Então, irmãos, nesta noite nós tratamos da liderança cristã num contexto geral, tá? Todos aqueles que estão à frente de um trabalho na casa do Senhor, na igreja do Senhor Jesus Cristo. E não se esqueça, essas ovelhas que você está liderando não é sua. Essas ovelhas são de Jesus, porque a igreja tem um cabeça chamado Jesus Cristo. Foi Ele que morreu por nós. Não foi eu, não foi você, líder. Foi Jesus que morreu por nós. Então, veja bem, observe os atributos, observe como ser um bom líder, leia a palavra de Deus e continue o seu trabalho, que Deus vai te abençoar. Queremos nesta noite orar a Deus para encerrarmos esse trabalho. Eu gostaria que você orasse juntamente conosco para que Deus possa continuar te abençoando a você, a sua família e o seu trabalho de liderança aí no ministério onde você está à frente. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, Filho do Pai, estamos nesta noite agradecidos ao Senhor
por estarmos aqui levando mais uma mensagem da palavra de Deus, através do ensino da sua palavra para os nossos corações. Que a cada irmão, a cada irmã, a cada jovem, a cada senhor, a cada senhora, a cada família que esteve nesta noite nos ouvindo e nos assistindo, que o Senhor possa abençoar a cada lar, Jesus. Que o Senhor possa entrar com providência. Aonde houver discórdia, o Senhor pode entrar com a paz, com alegria, felicidade. O Senhor possa abençoar a cada lar nesta noite, Senhor. Abençoa todos os lares aqui da cidade de Campo Grande, o nosso estado, da nossa nação brasileira. Abençoa as autoridades constituídas do nosso município, do nosso estado e também da nossa nação. Abençoa poderosamente todas as lideranças, sejam elas eclesiásticas, militares, civis, judiciárias, todas as lideranças a nível de país. Abençoa nossos irmãos que estão à frente dos trabalhos, em todas as congregações, em todos os ministérios, Senhor. Dá-lhes paz, força, alegria, compreensão, dedicação, para que eles possam continuar fazendo a tua obra, Senhor. Abençoa os seus lares, sua esposa, seus filhos. Abençoa poderosamente a cada um de nós, Senhor, para que possamos a cada dia estarmos diante da tua presença, meu Deus. Para que nós possamos também, Jesus querido, continuar fazendo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Querido Deus e querido Pai, nós te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Eu queria apenas aqui, irmão João, deixar também um versículo bíblico aqui, para nossos irmãos que ainda estão nos ouvindo, Foi um lapso da minha parte, mas os irmãos vão entender. Você que está à frente de uma liderança, não se esqueça, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, tá? Leia aí, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, você vai entender que aqueles que não sabem governar a sua própria casa, como irá ter cuidado da igreja de Deus? Amém? Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Ouça nesta noite mais um grande e maravilhoso louvor de adoração a Deus. Fiquem com o Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados e queridos irmãos, o irmão João estava me dizendo aqui, me lembrando, que provavelmente, durante a semana o irmão João também vai falar para os irmãos que nos ouvem, nós vamos fazer uma mudança aqui no horário do nosso programa, tá? Provavelmente vai ter uma mudança. Pode ser mais tarde um pouco, às 8 horas, e poderá mudar de dia também, provavelmente no domingo, tá? Mas isso ainda nós estamos discutindo aqui, o irmão João, um horário para essa mudança. E durante a semana, o irmão vai dizer aos irmãos. E eu também mando para os irmãos que sempre nos acostumam, a nos assistir. Eu mando o novo horário nesse caso aí, tá, irmãos? Muito obrigado, irmão. Deus abençoe. Me perdoe por esse lapso, mas o irmão João nos lembrou agora. Amém? Acesse nosso website www.radiovozamiga.com.br